Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje, nessa semana, encerrar o nosso livro 12, nossa apostila 4, falando ainda um pouquinho sobre os avanços tecnológicos da espécie humana. Então, já falamos sobre as interferências que o ser humano provoca na sociedade, no meio ambiente. Vamos encerrar hoje aqui com esses avanços tecnológicos. Apesar da breve existência humana comparada a outras espécies, os avanços tecnológicos vêm transformando nossa sociedade e o ambiente cada vez mais rápido. Vamos estudar como exemplo dessa rápida transformação a inteligência artificial, que é o campo de conhecimento da ciência da computação que se dedica a desenvolver sistemas capazes de aprender e resolver problemas. O ponto de partida para o entendimento da inteligência artificial é o significado de inteligência. A inteligência humana, no sentido de cognição, está relacionada com a capacidade de aprender por meio de experiências. Então, cognição é um conjunto de habilidades para processar informações como memória, atenção e associação relacionadas à capacidade humana de adquirir conhecimentos acerca do meio externo e do ambiente interno. Está conectada à necessidade de sobrevivência e vida em sociedade, entre outros aspectos. Ao longo do desenvolvimento humano, passamos por várias fases de aprendizagem, como aquisição da linguagem, entendimento da lógica e ganho de coordenação motora, que se somam e constituem nossas múltiplas inteligências. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas concluíram que seria possível utilizar modelos matemáticos, isso há 70 anos atrás, 75 anos atrás, para simular os processos de aprendizagem humanas, aplicando no desenvolvimento de sistemas inteligentes. As aplicações dessas técnicas em estratégias bélicas impulsionaram essa área de estudo. Pena que não era para uma coisa boa, né? Na época foram criadas as primeiras máquinas de jogar xadrez, com a invenção de programas capazes de prever a posição das peças. Com o passar dos anos, vários cientistas se dedicaram a esse assunto, como Alan Turing, matemático retratado no filme O Jogo da Imitação. Aqui tem o histórico do Alan Turing. Foi cientista e matemático britânico, considerado pioneiro na ciência da computação. Ele nasceu em 1912. Foi responsável pelos estudos de algoritmos e pela máquina de Turing, importante na criação do computador moderno. Turing se destacou durante a Segunda Guerra Mundial quando trabalhou para a inteligência bélica em Bletchley Park, um centro especializado em quebra de códigos nazistas. Apesar de sua grande contribuição para a ciência, Turing chegou a ser preso e condenado por ser homossexual. Morreu jovem antes de completar 42 anos. Somente em 2013, a rainha Elizabeth II concedeu a Turing o perdão real de sua condenação por homossexualidade. A prática desse conhecimento foi inicialmente lenta por limitações tecnológicas. Apenas a partir da década de 1980, os computadores avançaram e possibilitaram novas aplicações. Com a popularização da internet, na década de 1990, nasceu uma nova área de inteligência artificial, com o começo da construção de bancos de dados de grandes dimensões. A inteligência artificial tem base principalmente nas áreas de computação, matemática, linguagem e processamento de dados. À medida que os computadores e suas tecnologias associadas evoluíram, a inteligência artificial também ganhou novas funções e melhorou seu desempenho. Houve, por exemplo, o lançamento de robôs mais eficientes, como aqueles responsáveis pela limpeza de ambientes, além do desenvolvimento de veículos autônomos, comandados e dirigidos por programas com inteligência artificial. Outro exemplo, o desenvolvimento de sistemas com grande base de conhecimentos gerais para auxiliar empresas na gestão e operação de processos. Inteligências múltiplas é o nome da teoria desenvolvida pelo psicólogo Howard Gardner e sua equipe na Universidade de Harvard,
que busca analisar o melhor conceito de inteligência. Segundo o pesquisador, há 9 campos de manifestação da inteligência: interpessoal, existencial, lógico-matemático, não é a minha, musical, que é a minha, naturalista, que é a minha, espacial, intrapessoal, linguístico, corporal, sinestésico. De acordo com essa teoria, uma pessoa que tem facilidade em aprender matemática não é necessariamente mais inteligente que outra com habilidades diferentes. Uma dúvida desafiadora é se é possível desenvolver todas essas competências artificialmente. É o caso da inteligência artificial criada pela empresa americana International Science Machines Corporation, voltada para a área de informática, a Pro Gisele, que me perdoe a pronúncia, denominada Watson. Agora nos aprofundaremos em 2 áreas de pesquisa em inteligência artificial que atualmente estão em pleno desenvolvimento: processamento da linguagem natural e aprendizagem de máquina. O cinema se dedica ao tema da inteligência artificial há décadas. Um dos filmes marcantes de ficção científica, lançado em 1927, com o título Metrópolis. Em 2001, um dos grandes diretores do cinema mundial, Steven Spielberg, lançou o filme Inteligência Artificial, popularizando a expressão mundialmente. Isso há 19 anos atrás. Há ainda filmes clássicos como Blade Runner, 1982, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Mais recentemente, o filme de 2014, ganhador do Oscar de melhor roteiro original, intitulado Her, conta a história de uma relação amorosa entre um ser humano e um sistema de inteligência artificial. Só Deus, hein? Processamento de linguagem natural. Eu costumo dizer que toda ciência tem um limite, gente. Tudo tem um limite, tudo. Estudos com DNA, estudos sobre reprodução, e agora eu estendo a minha observação com as pesquisas sobre inteligência artificial. Tudo que é demais faz mal, de menos também. Processamento de linguagem natural é um dos campos de estudo da inteligência artificial, responsável por converter a linguagem humana, oral ou escrita, ou informações de bancos de dados de computadores, e a partir disso interpretar e manipular essa linguagem. Atualmente é muito comum interagirmos com sistemas que fazem uso do plano de linguagem natural, como o Google, o assistente, capaz de receber os comandos a partir da expressão OK, Google. Outros processamentos de linguagem natural conhecidos são a Cortana, da Microsoft, a Siri, da Apple, e a Alexa, da Amazon. Todo mundo já teve contato, já ouviu falar dessas ajudantes aí de inteligência artificial. O objetivo dessa área de conhecimento é permitir a comunicação entre seres humanos e máquinas, com a criação de interfaces entre os 2 códigos de linguagem. A linguagem computacional tem base no sistema binário de 0 e 1, capaz de produzir ações lógicas. Já a linguagem humana é complexa, fato perceptível pela presença de inúmeros idiomas no mundo. No entanto, sabe-se que a linguagem humana é fundamentada em modelos de redes neurais, passíveis de serem reproduzidos pelos sistemas artificiais. Nosso cérebro é um grande computador, isso sim. Nesse sentido, o processamento natural de linguagens permite que computadores reconheçam a fala e a escrita humanas, façam análises dos seus conteúdos, processando muitos dados com rapidez, realizando cálculos estatísticos a partir dele e gerando muitas outras informações úteis. Vocês já viram, às vezes a gente fala alguma coisa que quer comprar, alguma coisa que quer saber, alguma coisa que pesquisou. No outro dia aparece tudo lá no computador ou no celular, né? Ou no tablet. É propaganda, é isso, é aquilo. Inteligência artificial. Tá? Às vezes você nem pesquisou, você só falou. Tá? Então tem que tomar cuidado aí com o que a gente fala, que
o celular está escutando, vamos dizer assim, né? Tem um exemplo, outro dia eu escutei uma palestra, a professora estava falando, a mãe da professora queria comprar uma máquina nova de lavar roupa que a dela tinha estragado. E logo depois que ela comentou, ela foi mexer no celular e apareceram lá várias propagandas de máquina de lavar. E ela comentou com a professora: Nossa, olha que coincidência, só porque eu quero comprar, apareceu um monte aqui para mim ver. Aí a professora falou: Mãe, não é coincidência, isso faz parte dos programas de inteligência artificial dos celulares. A senhorinha ficou impressionada, mas é isso mesmo, não é coincidência, tá? Com o volume de informações disponíveis atualmente, cresce em ritmo exponencial, principalmente por causa da internet. Somente um sistema de computadores cada vez mais potente será capaz de processar tanta informação. O reconhecimento da fala é útil, sendo aplicado em inúmeros dispositivos e aparelhos, como carros, GPS, né? Vire à direita, vire à esquerda, celulares, computadores e outros eletrônicos, como caixas de som. Também é possível integrar vários desses dispositivos diferentes a criar uma rede inteligente de automação das tarefas cotidianas. Nossa, é muita coisa, né, gente? Muita coisa que mudou em poucas décadas e vai mudar muito mais ainda. Outra área relacionada à inteligência artificial é denominada aprendizado de máquina, do inglês Machine Learning. Essa área utiliza algoritmos, sequências de ações definidas logicamente, que são aplicadas a um conjunto de dados com o objetivo de resolver determinado problema. Um dos usos mais comuns dessa tecnologia em nosso cotidiano ocorre nas páginas da internet e em alguns aplicativos. A partir do processamento de informações sobre o uso que fazemos da internet e dos aplicativos, os algoritmos conseguem fazer sugestões personalizadas para os usuários, viu? Acabei de falar. Como os quais objetos eles gostariam de comprar ou quais músicas gostariam de ouvir online, por streaming, previsões feitas com base em perfis definidos. Os buscadores online também utilizam tal tecnologia a fim de aprimorar cada vez mais os resultados das buscas feitas pelos usuários. Quando digitamos o texto na caixa de pesquisa e damos o comando para pesquisar, a inteligência artificial dos buscadores lê o texto escrito e o conecta com imagens, vídeos, textos e qualquer outro tipo de informação que esteja no banco de dados. Surpreendente, né? Essa tecnologia também é útil para a detecção de fraudes na internet, visto que consegue reconhecer padrões gerados por programas chamados robôs, responsáveis por invadir sistemas, desvendar senhas de acesso e outras ações ilegais. Por isso que às vezes, dependendo do site, ele põe lá a senha, o login, né, e um captcha para você escolher lá uma imagem e também uma caixinha de texto, onde está escrito, não sou um robô. Aí você tem que clicar lá para afirmar que você não é um robô. Há muitos bancos de dados disponíveis em vários setores, como economia, medicina, meio ambiente, cultura e etc. Programas que utilizam aprendizado de máquina conseguem processar tais dados para fazer análises e gerar conclusões úteis ao conhecimento humano. Dessa forma, praticamente todas as áreas de atuação humana sofrerão impactos desse tipo de inteligência artificial. Deep Learning, aprendizado profundo, é um tipo de aprendizado de máquina que treina computadores para realizar tarefas complexas, como reconhecer a fala, identificar imagens e fazer previsões. O Deep Learning é uma espécie de treinamento para os computadores para que sejam capazes de reconhecer padrões a partir de dados fornecidos. Para isso são criadas redes neurais artificiais, que são várias redes que trabalham em paralelo, criando um número enorme de possibilidades e de combinações. Streaming significa transmissão em inglês. É a transmissão de conteúdo pela internet de forma instantânea, sem que haja armazenamento de informações pelo usuário em seu aparelho. Para tudo isso, nós precisamos de um futuro mais ético.
Em poucos milênios, os seres humanos passaram da condição de uma espécie ordinal para uma espécie dominante no planeta. Nossos meios de transporte e o avanço das tecnologias e da comunicação encurtaram as distâncias globais e criaram uma grande comunidade mundial, que trouxe desafios em escala também mundial, igualmente inédita e cuja capacidade de afetar a todos pode ser ampla, como acontece com os problemas ambientais globais e até mesmo rápida, como nas pandemias mais graves que geram dificuldades de enfrentamento na área da saúde. O historiador israelense Yuval Noah Harari, que apareceu no nosso vídeo semana passada, citado no início deste capítulo, termina seu livro Sapiens, uma breve história da humanidade, citando a constante insatisfação humana, aliada à irresponsabilidade e à falta de um objetivo comum. Assim, uma revisão dos valores de competição e crescimento ilimitado a qualquer custo deve ser feito quanto antes para garantirmos um futuro mais próspero para a humanidade e para as demais espécies. Temos nossa consciência que é a condição necessária para sermos uma espécie que zela por sua própria sobrevivência, a partir do cuidado com o outro e com o meio ambiente. Na verdade, senhor Yuval Noah Harari, não é isso que a gente tem visto acontecer, né? Infelizmente, toda essa tecnologia gera o quê? Mais competição, né? Os países querem ser melhores que os outros, eles querem ganhar mais dinheiro que os outros, querem o poder, querem dominar o mundo. Isso não é historinha de Hollywood, não, né? Infelizmente é verdade. Muito cuidado, pessoal, com o que vocês publicam na internet. Tudo que a gente publica na internet fica para sempre. Áudios, fotos, né, opiniões. Então, tomem muito cuidado. A tecnologia trouxe vantagens, mas trouxe muitos problemas juntos também. Então, sempre tomem muito cuidado. Muito cuidado. Tudo pode ser encontrado um dia, pode ser usado contra você de uma forma ou de outra. Tá? Não deem atenção para estranhos na internet, mesmo você estando ali no lugar seguro da sua casa, não se exponha para quem você não conhece, tá? Que isso pode virar um problema sério depois. Vamos tentar aprender sobre tecnologia e utilizá-la da melhor forma possível, nos beneficiando dela e não deixando que ela se torne um problema na nossa vida, ok? Encerramos assim o nosso livro 4. Nosso livro 12, apostila 4, capítulo 22, com nota 9,5, né? Como eu já disse para vocês, ninguém é perfeito, muito menos a gente. Então, espero que nesse ano a gente tenha aprendido bastante coisa junto, na nossa escola remota, e também aprendido bastante coisa na nossa vida, nessa situação, infelizmente, de pandemia que nós tivemos que passar. Um grande abraço, desejo muito sucesso, muita saúde para vocês. Um beijo.